37ª edição da Mostratec está sendo realizada aqui nos pavilhões da FENAC dos dias 25 a 27 de outubro. E nós, da TV Câmara, estamos aqui com o programa Vitalidade para conversar com os alunos que estão apresentando seus trabalhos na Mostratec Júnior, falando sobre assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida e também bem-estar. Vamos conferir o que essa turma tem a nos ensinar? Vamos conversar agora sobre influências da ansiedade no desempenho escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Elisa Tramontina, 6º ano do Ensino Fundamental 2. As gurias são de Carlos Barbosa, estão participando da feira como finalista e gostaria que vocês explicassem então um pouquinho mais do que motivou vocês a escolher esse tema, os objetivos e a que conclusões vocês chegaram. A gente decidiu trabalhar com esse assunto para podermos achar uma solução a ele. E a ideia do tema surgiu após uma reunião de pais que ocorreu lá na Escola Elisa, onde a diretora Rosane Gilsani comentou sobre o assunto ansiedade coletiva, que estava ocorrendo muito lá na escola nas últimas semanas. Bom, nosso objetivo, como ele está citado aqui, é descobrir os efeitos da ansiedade no organismo humano e como sintomas tanto físicos e tanto psicológicos podem afetar o desempenho escolar dos adolescentes. E esse objetivo é um objetivo geral que foi, como podemos dizer, a base do nosso projeto. Esse objetivo foi o que motivou a gente, claro, junto com a justificativa, para criar cada pergunta, nossos problemas, hipóteses, criar o nosso formulário, fazer entrevistas e tudo o que nós obtivemos até chegar aqui. A nossa conclusão é que os alunos da escola estão sim uma ação crítica, pois nós fizemos um formulário e nesse formulário citamos alguns sintomas de ansiedade e pedimos para o pessoal se eles já sentiram alguns desses sintomas. E muitos colocaram que sentiram falta de ar, coração acelerado, insônia. Então, mesmo que eles não tenham ansiedade, isso não é muito normal eles terem. E para nós sabermos se eles realmente têm ansiedade, nós precisamos de um formulário profissional, feito por especialistas como psicólogos, psiquiatras. Quais os principais sintomas que vocês observaram nos colegas de vocês? Em geral, pelo que a gente percebeu, inclusive nesse gráfico aqui, foi tanto a preocupação excessiva, que foi o que mais teve, insônia, muitas vezes falta de ar, tremores, muitas vezes a pessoa se isola também. Isso foi também um ponto que a gente viu em muitas pessoas. Inclusive na nossa sala a gente tem pessoas que a gente vê que às vezes ficam mais quietas, mais no canto, pessoas que se reservam mais para elas. E essa coisa sobre a falta de ar e preocupação excessiva, muita gente pensa, pode ser que eu tenha ansiedade, pois eu tenho preocupação excessiva. Mas a preocupação excessiva, obviamente, também não é só da ansiedade. Ela também é de muitos outros, como posso dizer, doenças psicológicas. O que a gente mais observou foi esses sintomas. E qual a conclusão que vocês chegaram, então, com todo esse projeto? Realmente a ansiedade, ela atrapalha no desempenho escolar? Pois, às vezes pode piorar a ansiedade dos alunos, com a cobrança de atividades, pressão de professores, familiares, colegas. É isso. Se vocês pudessem deixar uma mensagem aos estudantes e aos jovens da idade de vocês, o que seria sobre esse assunto? Eu acho que seria nunca se isolar, sei lá, eu acho que o desabafo é muito bom também, procurar ajuda, exato. Não ter medo de se expor para outras pessoas. Claro, a gente tem que ter se expor para uma pessoa que a gente tenha confiança, mas se expor para algum médico, algum amigo, alguma pessoa, isso, até um mesmo psicólogo. Tem algumas escolas que trabalham com o projeto da psicologia e isso é uma coisa muito boa, muito positiva nas escolas, porque isso ajuda bastante os alunos a se abrirem. Então, a nossa mensagem geral seria de nunca se isolar e sempre que se sentir sozinho, sabe, ter dentro de si, saber, ter a consciência de que sempre vai ter alguém que vai poder ajudar. O bate-papo agora, então, do Vitalidade será sobre o vape, propagação e os males do cigarro eletrônico, da Escola Estadual de Ensino Médio Guilherme Exner, de Presidente Lucena. Então, conta para nós um pouquinho quais são os males do cigarro eletrônico entre os jovens. Esse foi o objetivo da tua pesquisa? Sim. Cigarro eletrônico é esse dispositivo, ele pode parecer algo novo, moderno, mas o primeiro modelo dele foi feito em 1963,
com o intuito de ser não prejudicial à saúde, não viciar, mas com o tempo deu para ver que não deu certo isso, porque o principal problema dele é principalmente o vício, por conta da nicotina. O cigarro normal só pode 1 miligrama de nicotina, por causa de restrições Anvisa. Quanto esse aqui, como ele vem de fora, por causa de uma lei que proíbe a venda, propaganda e fabricação dele no Brasil, não tem como saber o que tem dentro. Acharam até remédios para epilepsia dentro dele, então penso que mais não deve ter lá dentro. Então, dentro do cartucho, tudo isso daqui é de nicotina. Então pensa quanto não deve ter. Os outros problemas pode causar câncer, enfisemas pulmonares, tudo isso causa. Daí o principal é mesmo o vício. Na nossa cidade a gente fez uma pesquisa, a gente entrevistou 113 alunos das faixas etárias de 13 a 17 anos. Desses 113, 30% deles falaram que já experimentaram o vape. 30,9% falaram que podem experimentar se surgir ocasião, uma balada, e dá para ver que o mais alto é de 13 anos. Os mais jovens são os que mais têm, se surgir ocasião, eles podem fumar o vape. O que também dá para tirar disso? Eles também são os que mais consideram inofensivos e os que têm mais pais fumantes. Então dá para ver que terem pais fumantes, eles devem achar até interessante. Se o pai fuma, eu também posso fumar, devem pensar assim. Também não tem muito conhecimento por serem mais jovens. Dá para ver aqui que também os de 17 anos, os de 16 e os de 15, que são mais velhos assim, eles também são os que menos acham inofensivo, já tem um pouquinho mais de conhecimento. Então a gente chegou à conclusão que sim, tanto a influência, tanto achar inofensivo vai resultar em virar um fumante no futuro ou até já ser. Isso pode fazer a pessoa ter outros vícios, virar um alcoólatra, usar drogas, tudo isso vai resultar com o tempo. É muito preocupante isso, por isso que a gente quer ter um programa de conscientização na nossa cidade contra o vape. Porque eu mesmo vejo muitos dos meus colegas, eu tenho 13 anos, eu vejo muitos dos meus colegas fumando vape. E no comparativo com o cigarro normal, vocês chegaram à conclusão que ele prejudica tanto quanto, mais ou menos? Mais por causa da questão do vício. Pode ter mais nicotina, também já acharam remédios para outras doenças, então sim, ele é pior que o cigarro normal. E os males que eles causam, então, são também os mesmos causados por um cigarro normal? Sim, só a pessoa para se viciar nele vai ser mais rápido. Se tu pudesse deixar um recado para a comunidade, para os jovens da tua idade sobre o vape, então, o que tu diria? Não fumem, vocês vão se viciar muito rápido. Professor, então a gente viu todo esse trabalho desenvolvido aqui, um assunto que para nós podemos pensar que é relativamente novo, mas como ele falou, o primeiro exemplar é da década de 70, né, do cigarro eletrônico. Qual a importância que o senhor acredita que tenha a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a participação desses alunos numa feira como a Mostratec? A importância ela é bem dinâmica, serve tanto para como a questão que nem a questão desse trabalho de saúde pública, né, como também questões tecnológicas, né, que ajudam a sociedade a não estagnar em um único modelo e avançar em novas tecnologias tanto para a saúde como para transporte, meio ambiente, que é uma questão hoje que está muito em vigor também, né? Seria tudo isso. E como despertou o assunto, né, entre os seus alunos e como foi acompanhar essa turma, então, para a realização desse trabalho até chegar aqui em Novo Hamburgo, nessa 37ª edição da feira? O assunto, ele veio da própria realidade, né? Foi observando a realidade, os alunos viram, né, que os seus pares, né, na cidade estavam consumindo vape, né? Então eles queriam entender o fenômeno, né, da origem, por que certos grupos estavam usando e outros jovens, adolescentes não usavam. Daí fizeram esse estudo em relação com o gráfico, que tinha a questão do meio, né? Vamos supor a família, vamos supor pais fumantes, a tendência facilita para o jovem o uso do vape, né? Então foi observando a realidade, né? A realidade da sociedade do presidente Luceno, né? Feito esse primeiro contato, assim, de que o assunto que iam abordar, a minha função foi orientar, né, para a feira afiliada, né, que era a FELUC, né, que é onde a gente atingiu o primeiro lugar, né, que nos classificamos para cá, foi orientar que eles pudessem desenvolver o potencial máximo deles na pesquisa, né,
Então era um trabalho de pesquisa, um trabalho de campo, que eles fizeram também com pesquisa com 113 jovens, um por um, perguntando de forma anônima para eles poderem se sentir à vontade de fornecer os dados, a informação, e depois foi essa síntese bonita aqui que vocês estão vendo aqui. Daí, né? Um projeto que não poderia faltar no nosso Vitalidade é que fale sobre alimentação, os impactos de uma alimentação desequilibrada e possibilidades de mudanças. É o trabalho, então, da MEF Tiradentes de Morro Reuter. Gurias, contem para nós, então, um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o que levou vocês à realização dessa pesquisa, né? E o que vocês descobriram durante todo esse processo e que trazem hoje aqui, então, para a 37ª Mostratec. Somos alunas do 8º ano da MEF Tiradentes, somos Alana Weirmiller, Milena Strasburger e Isadora Volbetuage. O nome do nosso projeto é Os Impactos de uma Alimentação Desequilibrada e Possibilidades de Mudança. Nossa orientadora é a professora Aline Corin e a nossa co-orientadora é a professora Vivian Luiza Silver da Silva. Os objetivos do nosso projeto inicialmente eram descobrir como manter uma alimentação saudável e equilibrada, verificar os impactos de uma alimentação irregular e conscientizar as pessoas dos riscos que essa alimentação irregular pode trazer para a nossa vida. O que nos incentivou a fazer esse projeto foi principalmente perceber que essa alimentação desequilibrada com alimentos industrializados principalmente estavam muito presentes na nossa vida e no nosso dia a dia. Então a gente percebeu que seria um tema interessante de mostrar para as outras pessoas para que elas pudessem se conscientizar dos riscos que elas podem estar correndo. Uma alimentação saudável e equilibrada de forma geral é muito importante para a vida do ser humano. Por isso que a gente deve ter muito cuidado em relação à alimentação. O tema do nosso projeto é uma alimentação irregular e como mudar isso. O problema inicialmente proposto foi que a gente deveria descobrir quais são os impactos que essa alimentação desequilibrada pode causar para o nosso corpo. Para esse projeto a gente fez muitas pesquisas em sites e também a gente fez 2 entrevistas, uma com a nutricionista da nossa escola e outra que a gente elaborou um questionário no Google Formulários que a gente compartilhou com nossos amigos e colegas. E que conclusões vocês chegaram assim sobre esse processo, né, em relação à alimentação? O que é recomendado fazer e o que não é recomendado fazer? A gente conseguiu concluir e encontrar o Guia Alimentar Brasileiro, que inclusive a gente indica para que todas as pessoas conheçam, porque ele demonstra e mostra que os alimentos, existem 4 tipos de, que a gente pode dizer que são 4 tipos de alimentos processados. Primeiro vem os in natura, que são os alimentos naturais, depois vem os minimamente processados. Esses seriam os ideais para que a gente realmente tivesse uma alimentação saudável e esses são os que a gente mais deve consumir. Depois vem os processados e ultraprocessados. Esses são alimentos que contêm diversas coisas que nos fazem muito mal para o nosso organismo e esses a gente deve assim evitar ao máximo porque eles são os grandes causadores de doenças e diversas coisas que nos podem trazer muitos malefícios. Pode dar um exemplo de cada alimento desses grupos? A gente está usando exemplo principalmente do morango, porque a gente tem ele aqui in natura, no formato do morango normal, a geleia com ele processado e o danoninho ultraprocessado. Por que a gente está usando o exemplo do danoninho? Porque o danoninho é um alimento muito consumido principalmente por crianças pequenas. Muitas vezes os pais acabam dando isso para as crianças na inocência, sem saber do risco que elas podem que as crianças delas podem estar correndo. Então a gente tentou explicar isso para as pessoas que esses alimentos ultraprocessados eles podem estar causando problemas e às vezes eles não vêm agora, eles vêm futuramente. Então isso foi uma das coisas que nos deu mais ênfase para que a gente realmente continuasse com o nosso projeto. Se vocês pudessem deixar uma mensagem então de tudo que vocês aprenderam na realização desse trabalho, o que você falaria? Eu acho que eu falaria que uma vida saudável realmente vale a pena, porque quando você consome, tipo assim, produtos in natura ou talvez até minimamente processados, os in naturas talvez em maior quantidade e os processados em pouca quantidade, porque eles podem sim acabar prejudicando o teu organismo. Então sim, vale a pena tu ter uma alimentação saudável, porque tu vai acabar beneficiando a tua vida. Essas coisas, sim. Bom, eu diria que a gente deve cuidar da nossa alimentação desde cedo,
para a gente não ter problemas do futuro e também cuidar muito com o que a gente come, não comer assim muitos alimentos industrializados, comer mais frutas, verduras e também nunca deixar de tomar água, né? Que é algo muito importante. Bem, como as minhas colegas já falaram, basicamente é isso, é a gente conseguir manter uma alimentação equilibrada, de principalmente alimentos in natura ou minimamente processados, mas a gente sabe que às vezes a tentação de comer um doce, alguma coisa, é muito grande, então a gente não está proibindo as pessoas de comer esses alimentos, mas ensinar elas que em pequena quantidade eles podem fazer parte da nossa vida, que eles acabam se tornando também, mas claro, sem exageros. E uma alimentação saudável, além de te trazer muitos benefícios como a beleza, ela impede que você tenha futuros problemas de saúde. Saúde mental e a dor de perder alguém é mais um trabalho presente na Mostratec Júnior da 37ª edição da Mostratec. Nós vamos conversar agora com estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Spier de Feliz, Rio Grande do Sul. Então, pessoal, contem para nós um pouquinho mais desse trabalho de vocês, o que motivou vocês a falarem sobre saúde mental, né? Um tema bem complexo, e trazerem essas informações aqui, então, para compartilharem com pessoas de todo o mundo. Bom, começou com uma votação, que na primeira rodada deu empate, e na segunda foi escolhido saúde mental. E também a gente escolheu isso por causa que a maioria dos nossos colegas não sabia o que era isso. Inicialmente foi realizada uma roda de conversa com a psicóloga Joyce Seidel para que pudéssemos nos aproximar da temática. Fizemos uma fundação teórica sobre o tema, foi elaborado coletivamente um roteiro de entrevista que foi aplicado em 50 pessoas de diferentes localidades de Feliz. Fizemos um mapa mental das entrevistas, foi elaborado card de conscientização, a construção de mentimeter e a conversa e relato com uma munícipe. Que é a saúde mental. Saúde mental é saber lidar consigo mesmo, porque ninguém tem 100% da saúde mental. Saúde mental também é saber lidar com o estresse do dia a dia. A OMS define saúde mental como o estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. O que é o luto? É um assunto bem importante. O luto não se refere apenas à morte. O processo de luto é algo muito complexo, cada um vivencia de uma forma diferente. Além disso, todo esse processo envolve dor e sofrimento e é feito muito lentamente. Quando a gente é criança, a gente pensa que os adultos não vão sofrer tanto com a perda de alguém, mas é totalmente diferente, porque eles já têm um afeto, um carinho com essa pessoa e vão sofrer muito mais. Agora, a gente fez umas entrevistas e aqui estão os gráficos. Na primeira pergunta, era quantos anos eles tinham. A maioria tinha de 31 a 40 anos e a maioria era de sexo feminino. Nesse gráfico mostram onde eles moram. A maioria deles mora no bairro Matiel, mas tem entrevistados de vários outros bairros. Nesse gráfico mostra que a maioria dos entrevistados já perdeu algum ente querido ou amigo. Nesse gráfico, referente ao gráfico anterior, mostra que a maioria dos entrevistados perdeu os avós por conta de serem de mais idade. Nesse gráfico, os entrevistados dão nota 10, que foi quanto eles sofreram com essa perda. A questão 6, a pergunta da questão 6 era: o que você faz para se sentir melhor enquanto sofre? A maioria das pessoas botou conversar e desabafar, e assim confirmando uma das nossas hipóteses. Questão 7, de que forma você lidou com essas perdas? A maioria das pessoas foi vivendo um dia de cada vez, e assim confirmando uma das nossas hipóteses. Questão 8, você recebeu ajuda de alguém nesses momentos? A maioria das pessoas diz que sim, e assim confirmando uma das nossas hipóteses. E a questão 9, referente à questão anterior, quem foi essa pessoa? A maioria botou que foi familiar, e assim confirmando uma das nossas hipóteses. A maioria dos entrevistados choraria ao receber a notícia que um ente querido faleceu. E a maioria disse que sim, guardaria lembranças de pessoas falecidas, mas 12% disse que não. Provavelmente eles pensaram em meios materiais, mas a gente estava se referindo a memórias, bons momentos. Nesse gráfico, mostra que a maioria dos entrevistados já superou essas perdas. Nesse gráfico, a maioria dos entrevistados acha que as perdas não interferem nessa saúde mental, mas a gente acha que interfere um pouco. E a última, questão 14, de 0 a 10, como você definiria a sua saúde mental hoje? A maioria das pessoas botou que tem uma saúde mental boa, nota é 8, mas tem outras como, por exemplo,
a nota 2 e nota 4, que botaram que tem uma saúde mental ruim, que isso é muito preocupante. O que as pessoas costumam fazer para se sentir melhor, então, para aliviar esse luto? Atividades físicas, coisas de lazer, eles normalmente fazem. Conversar, desabafar com outras pessoas, como por exemplo uma psicóloga, um profissional. Também tem gente que decide viver um dia de cada vez, que é melhor, que daí eles vão indo com calma, né? E quais foram as principais conclusões que vocês chegaram depois de tanto tempo de pesquisa? A gente concluiu que se a gente tivesse feito uma conversa com a pessoa, a gente saberia muito mais do que por entrevista, porque a gente só fazia pergunta e eles respondiam. E com uma conversa, que nem com a municipiana Dirce, a gente soube muito mais como é que essa pessoa faleceu, o que aconteceu, como é que gerou. A gente poderia ter pegado muito mais detalhes da pessoa. Aqui as considerações finais. Nós concluímos que todas as nossas hipóteses estavam certas através das entrevistas. Como, por exemplo, quase todos os adultos felizes entrevistados já perderam alguém, sofreram com a perda, mas seguiram vivendo um dia de cada vez, recebendo principalmente apoio de pessoas próximas, como amigos e familiares. É essencial o apoio de amigos e familiares, mas tem vezes que é necessário o apoio de profissionais. A gente precisa estar atentos a nós mesmos e aos outros que estão passando pela fase de luto. Conseguimos perceber também que a partir de uma conversa, a espontaneidade da pessoa e saber mais detalhes sobre a perda. Agora tem os anexos também. Aqui é a roda de conversa com a psicóloga, o livro que ela leu para nós, os textos utilizados no referencial teórico, a apreciação do vídeo que a gente olhou, lembranças, coisas que a gente perdeu e a gente sofre, pode ser até uma cartinha Pokémon ou até uma caneta. Elaboração em grupo de uma proposta de roteiro para as entrevistas, tabulação dos dados obtidos nas entrevistas, a conversa com a municipiana Dirce, que relatou a história de vida. Aqui são os cards de conscientização, uma frase que a psicóloga falou, que a dor não se compara e sim ampara. E aqui tem o nosso relatório de pesquisa, que foi feito com a ajuda da prof. E aqui o nosso caderno de campo, que foi feito com toda a turma. Que mensagem vocês deixariam para quem está nos assistindo, principalmente para quem é da idade de vocês e que está sofrendo com algum tipo de luto? É muito bom assim também ter apoio de amigos e familiares, mas tem vezes que é muito melhor ter um apoio de profissional. E tem que sempre estar atento a nós mesmos e as pessoas que estão passando pela essa fase de luto, que é uma coisa muito complexa. E é importante que a gente descubra mais sobre isso, porque, como eu disse no início, a maioria dos nossos colegas não sabia o que era isso, agora eles já sabem um pouco. E conseguem entender melhor os sentimentos e o que estão sentindo, né? Sim. Quer deixar uma mensagem também? Que a gente tem que cuidar também, né, dessa saúde mental, porque é uma coisa muito importante como a saúde física, né? Como foi orientar essa turma num assunto que é tão complexo, né? Uma turminha tão jovem já lidando com esses assuntos tão complexos, mas necessários? Sim, assim foi. Na verdade, quando nós escolhemos esse tema ali, a nossa orientadora não estava muito confiante que a turma ia aceitar esse tema, porque pelo tema que é muito delicado, né, em relação a choro, perder alguém, né? Mas foi relevante que, pelo que eles falaram, assim, eles aceitaram e gostaram muito do tema, né? E a minha coordenadora, eu sou coordenador, né? Eu ajudei os projetos, fazer eu sou de matemática, né? Fazer os gráficos e tudo, orientei eles, a questão da porcentagem, usamos matemática, envolvi matemática no tema, né? Foi muito legal, assim, mas o trabalho foi gratificante porque a professora Débora Roden, que orientou eles, e não foi um trabalho assim de uma hora para outra, foi um trabalho pesquisa, né? Envolvendo os pais, e o que eles mais queriam como a pesquisa, né, tu entrega e depois recebe de volta, né? Eles queriam que a pessoa estivesse presente, porque a pessoa, quando vai ao tema, faz uma pergunta para você: o que você fez? Você chorou? O que você fez? Então ia ser muito mais relevante o projeto se fosse feita a pesquisa de pessoa para pessoa, porque é outra coisa de falar contigo aqui e você botar no papel. Mas eu acho que o nosso projeto é bonito, né?
E é um projeto que pode ter continuidade, né, professor? Com certeza, com certeza. Pela idade deles, ó, parece adulto falando. É muito bonito. O nosso bate-papo agora na Mostratec Júnior é sobre acessibilidade e desafios nos espaços escolares, com os alunos do 8º ano da Educação Básica da Escola Marta Wartenberg, aqui de Novo Hamburgo. Então, o que vocês pesquisaram e que informações vocês trouxeram aqui para quem está visitando a feira? A gente pesquisou sobre a falta de reparos na nossa acessibilidade. Nossa escola é uma escola que oferece sim acessibilidade, mas pela falta de reparos hoje em dia já não é o que traga segurança. Então foi isso que a gente pesquisou e isso que a gente está trazendo para cá. Estamos trazendo também os dados de como a prefeitura está nos auxiliando e como o Heiser também, o nosso vereador, está nos auxiliando nisso. Então eu gostaria que vocês detalhassem um pouquinho mais para nós todo esse projeto e tudo que vocês pesquisaram. Bom, nós decidimos o tema do nosso projeto porque começamos a observar uma colega nossa que tem deficiência. Ela tem paralisia cerebral e ela tem uma dificuldade motora. Então nós começamos a observar que ela passava por alguns problemas na escola por conta da falta de manutenção na acessibilidade. Por isso que a gente decidiu buscar esse tema do nosso projeto. Como o meu colega falou, nós reparamos, né, na dificuldade que a nossa colega tinha em se locomover dentro da escola pela falta de acessibilidade que existia dentro dela, né? E a partir disso, nós fomos buscando soluções para esses problemas, né, nas partes sem acessibilidade na nossa escola, e nós chegamos à conclusão de fazer algumas obras para reformar isso, né? Fazer algumas manutenções nas partes acessíveis que estavam precisando, né, daquela manutenção. E depois de tudo isso, né, quando nós chegamos à parte do financeiro das obras, nós decidimos escolher contatar o poder público, né, para nos ajudar nisso. Nós contatamos o vereador Heiser Ferreira, nós fechamos uma parceria, né, com a Prefeitura de Novo Hamburgo, que nos auxiliou a realizar as obras que nós queríamos e assim tornar a escola mais acessível. Já fizeram 2 obras lá na escola e esse é apenas o começo de todas as obras que nós desejamos fazer lá. O que já foi feito e o que já mudou, que trazendo assim, está fazendo com que as pessoas se locomovam melhor e está tornando o espaço mais acessível, e o que ainda falta para ser feito? Nós já reformamos, fizemos um reparo provisório na quadra interna da nossa escola, né? Onde ela é feita de uns taquinhos assim de madeira, tinha alguns faltando, nós tivemos relatos, né, de uma professora que quebrou o braço, uma aluna que quebrou o pé, então era algo urgente, né? Nós fizemos o reparo provisório, tapamos com cimento ali os taquinhos que estavam faltando, nós fizemos uma rampa, uma mini rampa, né, no portão dos fundos da nossa escola, que dá acesso à parte interna da escola, e ainda falta a rampa que dá acesso ao segundo pavimento da escola, falta a rampa da frente da escola. Nós desejamos fazer muito mais obras, né, na nossa escola para que os alunos que estão hoje e os alunos que vão vir tenham uma vida escolar muito melhor e acessível. E o que ainda falta fazer? Temos a coisa mais chocante da nossa escola, é que no final da rampa, que dá acesso ao segundo pavimento, tem um degrau de 12 centímetros. O que não faz sentido na acessibilidade de uma pessoa cadeirante ou com mobilidade reduzida, por exemplo. Então, o que falta fazer é, em vez de ter um degrau, ter uma rampa acessível naquele lugar. Também arrumar a rampa de entrada e essa própria rampa que dá acesso ao segundo andar. Temos os corredores do segundo pavimento também precisam ser arrumados. E, no entanto, eu acho que é basicamente isso. O trabalho de vocês é sobre acessibilidade. A escola de vocês precisava se adequar a alguns quesitos para tornar os espaços acessíveis a todos. Mas falando de acessibilidade universal, né? O que vocês aprenderam sobre esse assunto? Quando começamos a observar mais sobre esse assunto, a gente começou a realmente ver que faltava acessibilidade em diversos locais da cidade, do nosso bairro, não só das escolas, né? Inclusive a gente fez entrevistas com os cidadãos do nosso bairro e eles também não tinham essa ideia de que realmente a acessibilidade era algo tão importante, mas sim eles observavam que muitas pessoas com deficiência passavam por alguns problemas na rua por conta da falta de acessibilidade.
Então, desde que a gente começou a trabalhar com o projeto, a gente percebeu isso, que falta acessibilidade em diversos locais, não só nas escolas. E, com isso, não queremos realizar suas obras na nossa escola. Temos como objetivo levar esse projeto para fora do muro da Marta e levá-lo para outras escolas, incentivando a educação inclusiva com as nossas palestras. Inclusive, semana que vem, dia 3, começamos as palestras nas outras escolas para levar essa educação inclusiva para frente e que assim todas as escolas da rede se tornem acessíveis. E que tipo de informações vocês querem repassar e trazer para os alunos das outras escolas referentes à acessibilidade? Eu acredito que o primeiro ponto e o principal é que eles cuidem, né, daquilo que a escola tornou acessível, porque não adianta a prefeitura, a escola ir no local, tornar ele acessível e vir outras pessoas e destruir, né? Então é a preservação, né, daquele local e o que nós queremos levar, né, eu falando por mim antes desse projeto, eu não via muitas coisas que não tinha acessibilidade, né? Eu vi uma calçada toda esburacada, para mim não tinha problema, porque eu não sou uma pessoa deficiente. Eu não notava que uma pessoa deficiente poderia vir a sofrer por causa daquilo. Então é uma das coisas que nós queremos passar, né? Essa visão de, poxa, aquela rampa tem vários buracos. Uma pessoa que é cadeirante não vai ter dificuldade de subir aqui. Então é algo que eu acredito que talvez seja o que nós mais queremos passar, né? Essa visão de olhar para o próximo, de ver que talvez tenha uma pessoa precisando de ajuda por causa daquilo. Então, realmente é algo que nós desejamos e queremos repassar a outras pessoas. Como diz no próprio trabalho de vocês, né? Empatia, inclusão, respeito e direitos acessíveis. Direitos assistidos, né? Sim, precisamos desses direitos. E lutamos por eles, porque todos precisam do direito de poder ir e vir como está na nossa Constituição. Então, sim, a gente está tentando buscar esse direito para todos, como é colocado na Lei 13.146, que visa assegurar e promover com condições de igualdade as liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, propiciando assim a inclusão social e cidadania. Então, precisamos de uma acessibilidade para que isso aconteça e a lei seja cumprida. Nós trazemos assim uma missão muito grande, eles trazem, né? Porque a gente vem de uma pandemia, onde eles ficaram 2 anos, assim, tentando dar o máximo possível. A gente sabe a realidade de alguns e de outros, né? Nem todos a gente conseguiu atingir. Mas eles vêm de 2 anos quase congelados e apresentam para nós um projeto com uma importância e uma relevância social tão grande e tão importante que a gente precisa na sociedade hoje. Para nós, educadores, isso é gratificante. E assim a gente vê em cada um deles a vontade, a empatia e o compromisso com o trabalho que eles vêm realizando, né? E que nem eles comentam, não sei se eles comentaram, mas eles não querem parar por aqui, né? Então o foco não era vir à Mostra Tech, isso foi consequência. O foco é conscientizar a sociedade em relação à acessibilidade, não só de dentro do espaço escolar, mas assim, de dentro da comunidade, nos lugares públicos, no mercado, no shopping, para a pessoa olhar para o outro, ter a empatia com o outro e não só para si próprio, né? Novo Hamburgo também está representada na Mostratec Júnior, com um belo trabalho. Tem um bebê na barriga da prof, da Escola Municipal de Educação Básica Irmão Nilo. Então eu vou perguntar para as meninas que estão aqui, finalistas, para elas explicarem para nós um pouquinho, para quem está nos assistindo, como que funciona essa história. Quem começa? A gente teve essa ideia de projeto, pois a nossa professora está grávida e achou muito legal pesquisar sobre esse assunto. E o que vocês estudaram, o que vocês aprenderam com esse assunto durante essa pesquisa? E quando a professora, tipo assim, vamos pesquisar hoje se pode fumar, por quê, né? E beber, por quê? Aí a gente foi lá. Aí quando a professora escrevia, vamos colocar por quê? Aí a gente escrevia lá no caderno pra gente fazer em casa também outros tipos de pesquisa. Então eu quero que vocês me expliquem um pouquinho o que vocês descobriram durante toda essa pesquisa que vocês realizaram. A gente aprendeu bastante coisa sobre os gêmeos dentro da barriga, porque a minha amiga, que não está aqui, ela tem irmãos gêmeos, então a gente viu também os siameses, quando são, assim, o desenvolvimento deles, os órgãos do bebê.
E o que mais que vocês estudaram então e que vocês aprenderam quando fizeram essa pesquisa? E também, logo na Filmitec, né, eles começaram, muitas pessoas fizeram essa pergunta. O bebê pode fazer xixi dentro da barriga da mãe? E pode, a gente foi pesquisar e pode. Por quê? Porque o bebê, a gente também pesquisou o porquê, né, que a gente sabe, não sabe tanto, mas a gente pensou o porquê, né, o porquê. Assim, o líquido amniótico pra gente é uma água, pra ele também é uma água, né? É uma água com vitaminas pra ele, vitamina C, vitamina todas. E aí, ele toma aquele líquido amniótico e depois faz xixi, mas ele não tem as bactérias, não é bactéria, mas umas coisas assim que a gente tem. Então ele pode tomar o xixi dele. Isso foi muito importante para nosso aprendizado, todas essas pesquisas que a gente fez. A maioria dos dias a gente pesquisava, a prof mandava tema de pesquisa pra gente, a gente anotava no caderno, fazia dupla com os outros, para pesquisar em vários sites, vídeos autoexplicativos. Ali eu tô vendo que tem algumas curiosidades sobre a gravidez. Contem pra nós um pouquinho o que é. Eu também tinha uma curiosidade, né, e a gente pesquisou. O primeiro órgão a ser formado do bebê é o coração, porque todos os nutrientes, tudo que o rim, o pulmão, tudo precisa, ele leva. E tu, que curiosidade tu descobriu? Eu descobri sobre os desejos das mães. Isso é uma coisa bem importante que porque o que a mãe fazia, gostava de comer, né? E será que o que a mamãe gostava de comer enquanto o bebê estava na barriga influencia na nutrição do neném? Sim, tipo verdura, fruta, legume, isso tudo. Mas um doce, não pode comer muito doce, nem tomar muito refrigerante. Pode um pouquinho que ninguém A gente não aprende açúcar. E se a gente comer muito doce, o bebê pode vir... Diabetes? Isso. O bebê pode ficar com diabetes e pode ir pra... E daí a gente descobriu que pode ser muito importante a mãe ser mais saudável e ser muito... E comer mais legumes, verduras e frutas que comer muito doce. Vamos perguntar para a coleguinha ali, qual a principal curiosidade ou informação que tu descobriu durante a pesquisa? Dos siameses. É bem diferente, porque quando eles nascem grudados. Porque quando eles estão se formando na barriga, eles não são divididos a tempo quando são gêmeos, daí eles nascem grudados. Isso é bem importante que a gente descobrir assim. E se vocês pudessem deixar um recado para as mamães que estão assistindo vocês e que estão grávidas, o que você diria? Eu diria... Uma mensagem, um recado para as mamães que estão grávidas. Que o bebê dela seja muito abençoado e que ela tenha uma boa gravidez. E tu, que mensagem tu deixaria para as mamães grávidas que estão te assistindo sobre a pesquisa que vocês fizeram? Para se cuidar bastante, comer bastante verdura e fruta, que isso deixa o bebê mais alimentado na barriga e faz o bebê crescer bem e quando nascer, ficar mais forte ainda. E tu, que recadinho deixaria? Para as mães não fazerem muito esforço, porque isso também pode prejudicar pro bebê e para elas tomarem bastante cuidado na gravidez. E por último, qual o teu recado para as mamães? Não comer muito doce, muito salgadinho, batata frita, essas coisas assim. Comer bastante legumes, um sanduichinho, né? Mas às vezes assim pode comer um doce, né? Ninguém é feito de ferro, então é isso. Prof, então, despertou toda essa curiosidade, né? Tá gerando um serzinho. Como é que foi orientar, né, nesse momento tão especial da sua vida? Sim, a partir do momento que eu descobri, né, contei para eles, então começou as curiosidades, né? Porque tua barriga não cresce, quando que o bebê vai se mexer, o que ele faz dentro da barriga.
essas curiosidades assim que eles não sabiam. Então, a partir das perguntas e questionamentos deles, a gente começou a pesquisar e trabalhar. E foi muito divertido, está sendo ainda, né? As curiosidades vão aparecendo, a gente vai aprendendo e eu vou aprendendo junto com eles também, né? E está passando por todo esse momento também, chegou a aprender com a pesquisa dos alunos, prof? Sim, muito. Tinha muitas coisas da gravidez que eu não sabia, né? Só pesquisando mesmo, muito interessante. A 37ª edição da Mostratec aconteceu dos dias 25 a 27 de outubro nos pavilhões da FENAC. Foram 669 trabalhos apresentados, tanto na Mostratec quanto na Mostratec Júnior, 21 estados brasileiros mais o Distrito Federal e 8 países. Você acabou de conferir uma conversa com alguns projetos que nós batemos um papo nos temas relacionados à saúde e qualidade de vida e também bem-estar dos alunos da Mostratec Júnior. Esse programa pode ser reprisado pela TV Câmara, vai ser reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claro, e também pode ser conferido no nosso YouTube e pelas nossas redes sociais. Nós voltamos em 2023 com muito mais informações e projetos importantes para você conferir.